Egito misterioso, Antártida sinistra, o microcosmo desconhecido e as vastas profundezas dos oceanos. Os gritos dos arqueólogos estão por toda parte. As descobertas sinistras que chocaram os caçadores de artefatos são as culpadas. Esse é o infinito. Vamos nessa! Em 1982, em Munique, ocorreu uma das descobertas arqueológicas mais estranhas. Cientistas examinavam múmias egípcias e descobriram vestígios de nicotina e substâncias ilegais. O paradoxo é que antes só podiam ser encontradas na América. Desde essa descoberta, várias teorias sobre por que e como esses vestígios estavam nas múmias egípcias começaram a aparecer no mundo científico. Uma das teorias mais plausíveis é que os ancestrais dessas substâncias existiam naquela época na Eurásia, mas não sobreviveram até hoje. No entanto, pesquisas mais recentes mostraram que, teoricamente, os antigos egípcios poderiam ter chegado às Américas pelo oceano. Além disso, pesquisadores modernos descobriram uma estrutura de carga no Egito. Estou falando de portos, materiais de construção e restos de alguns dos navios mais antigos da história. As imagens preservadas de navios egípcios mostram barcos com mais de 21 metros de comprimento, transportando mais de 200 marinheiros, além de produtos que só podiam ser encontrados na costa da África. Ou seja, aparentemente o Egito Antigo negociava a longas distâncias. Outro fato interessante é que em 1909, o jornal Arizona escreveu sobre a história de alguns exploradores que descobriram cavernas na América com vestígios de egípcios. Infelizmente, como faz muito tempo, não sobraram registros, senão a notícia no jornal. Antibióticos. Oficialmente, a era dos antibióticos começou em 1928, com a descoberta da penicilina. Os cientistas ficaram surpresos quando encontraram vestígios da mesma substância nos ossos de antigos núbios. A descoberta remonta a cerca de 350 a.C., então é provável que não houvesse esse conhecimento médico. Mas como então eles usaram um antibiótico? Será que usavam sem perceber? Isso explicaria muita coisa. Por exemplo, a fonte da substância poderia ser a cerveja da época, mas havia tanto desse antibiótico em seus ossos que eles obviamente não o consumiram por acidente. E eles fizeram isso repetidamente. Isso significa que eles bebiam cerveja o dia todo? Parece estranho, não acha? Ainda mais quando se considera que vestígios do antibiótico foram encontrados na tíbia e no crânio de uma criança de 4 anos. É improvável que o bebê recebesse bebida alcoólica desde cedo, então essa teoria começa a se desfazer. Os antigos provavelmente usavam antibióticos conscientemente para fins de tratamento. Escudo antigo. Em 2015, cientistas encontraram algo incrível. No condado de Leicester, na Inglaterra, perto do rio Soar, eles acharam um escudo antigo feito de casca de árvore e pedaços de madeira. Acredita-se que foi feito por volta de 300 a.C. Nós temos muita sorte por encontrar algo assim, já que normalmente eles não se preservam por tanto tempo. Mas graças ao terreno pantanoso, o escudo ficou bem conservado como se estivesse numa lata enterrada por milhares de anos. Essa descoberta nos mostrou como os escudos eram feitos. A madeira era envolvida por uma espécie de cinta para deixá-la mais resistente. Por cima, colocavam a casca de árvore fresca, e depois de pronto o escudo era secado. O resultado era uma peça bem sólida. Após testes e considerando a idade do escudo, as pessoas concluíram que ele poderia proteger o guerreiro de armas de arremesso e ao mesmo tempo não atrapalhar seus movimentos na luta. Provavelmente esses escudos eram usados não pelos guerreiros da linha de frente, mas por aqueles que tinham a missão de correr atrás das linhas inimigas ou simplesmente chegar a algum ponto específico. No passado, achávamos que os Neandertais não eram nem um pouco parecidos com os Homo sapiens em termos de desenvolvimento. Porém, descobertas como a seguinte põem dúvidas em nossas certezas. Em 2019, arqueólogos encontraram evidências de que os Neandertais usavam uma cola primitiva em suas ferramentas. É uma descoberta de 50 mil anos, uma das mais antigas nessa área. Descobriu-se que os Neandertais faziam cola usando resina de pinheiro e às vezes adicionavam cera de abelha. Os cientistas acreditam que o líquido disponível nessa época era colocado em um buraco num pedaço de madeira. Depois, uma lâmina de pedra lascada era fixada ali e esperavam que a cola endurecesse. É provável que o uso de cola fosse muito popular antigamente. Pedra pintada. O próximo achado é próximo do ano 200, quando os soldados romanos trabalhavam na pedreira de Câmbria, coletando pedras para a construção de Adriano. Provavelmente, os trabalhadores decidiram presentear a si mesmos e esculpir algo marcante nas paredes, como o que estavam fazendo, seus próprios nomes ou algo assim.
Como você pode imaginar, foram essas inscrições antigas que cientistas encontraram desde o século XVI. Mas por que, já que o achado foi descoberto no século XVI, ainda estamos falando disso? A verdade é que, apesar da descoberta da pedra pintada, ninguém conseguiu decifrar os símbolos nela. Ainda. A erosão destruiu algumas das mensagens, tornando algumas ilegíveis. Parece que a Mãe Natureza quis ajudar as pessoas a entender o passado, então ela bloqueou o acesso à rocha nos anos 80. E desde então o local deixou de ser público e as pinturas na rocha permaneceram intocadas. Sabendo que nada dura para sempre, cientistas fecharam o acesso ao local e, além disso, fizeram uma reconstrução em 3D das inscrições. Dessa forma, eles podem estudá-las melhor e ninguém vai atrapalhar. O que você acha que foi escrito lá? Diz pra mim nos comentários. Osso de dedo? O próximo achado, à primeira vista, parece inútil. As pessoas encontraram o osso de um dedo antigo. E daí? Na verdade, se você conhece a história, pode entender que não havia como o osso estar ali. Esse osso pode mudar o entendimento sobre como e quando os humanos saíram da África. A partir dessa descoberta, considera-se provável que os humanos escolheram rotas diferentes e provavelmente a história se desenrolou de forma diferente. O achado tem cerca de 90 mil anos, tornando-se um dos mais antigos da história. O fóssil tem apenas 3,2 centímetros de comprimento e é um osso da falange média. Até hoje, os cientistas acreditavam que os humanos saíram da África há cerca de 60 mil anos e ficaram na costa do Mediterrâneo, vivendo de recursos marinhos. Porém, devido a uma descoberta, já que um osso do dedo encontrado tem entre 85 e 90 mil anos, podemos achar que os humanos deixaram a África bem antes. É provável que o princípio da migração tenha sido bem mais complexo do que pensávamos. Uma das versões de migração envolve as chuvas de monção, que afastavam o gado, e em seguida as pessoas, pois os caçadores e coletores precisavam seguir seus animais, ficando sem opção. Sim, mesmo que isso não seja verdade, mesmo que as pessoas tenham saído da África por outro motivo, isso mostra que colonizaram a região de forma extensa. E a teoria de que no passado as pessoas tentaram sair da África várias vezes, mas falharam, está errada. As pessoas não eram limitadas em recursos e podiam fazer o que quisessem. Elas acreditam. A pegada de um homem antigo. Essa descoberta pode parecer simples, mas ignorá-la seria estranho e até desrespeitoso com as pessoas antigas. Pesquisadores encontraram uma pegada supostamente com 15 mil anos. Isso não indica apenas que pessoas caminharam por ali, indica que alguém habitou a área antes do que os cientistas pensavam. Embora os ossos de animais, incluindo um mastodonte, tenham sido encontrados nas proximidades, a equipe de cientistas concluiu que a pegada foi deixada por humanos caminhando no solo úmido. Ferramentas de pedra encontradas por perto forneceram mais evidências da presença desse homem. Segundo a teoria surgida após essa descoberta, os humanos podem ter viajado de barco da Ásia para as Américas, seguindo a costa do Oceano Pacífico. Você consegue imaginar como a história pode mudar se descobrirmos que pessoas antigas habitavam outras partes do mundo e viajaram em outras direções do que os cientistas acreditam? Acho que essa mudança teria um efeito profundo, desde livros, aulas e até questões territoriais. Estatueta de Buda. Uma estatueta de Buda encontrada na Austrália pode mudar a linha do tempo aceita para a descoberta do continente. A estatueta foi encontrada há pouco tempo, em 2018. Assim que o artefato chegou às mãos dos arqueólogos, eles o levaram para os especialistas em história, que afirmaram com confiança que foi criada durante a dinastia Ming, que existiu do século XIV ao século XVII. Segundo o cientista que calculou sua idade, essa estatueta é quase um tesouro mundial. Mesmo sem sua história, valeria cerca de 9 mil dólares, e se considerarmos todos os detalhes, o valor do mini Buda chega a pelo menos 200 mil dólares. A estatueta de bronze pesa cerca de 1 quilo e, de acordo com os especialistas, está em excelente estado. No entanto, interessa aos historiadores não só por isso. É provável que esse mini Buda tenha sido deixado ali por acidente após alguma viagem em busca de tesouros no século XV. Com base nos eventos históricos, a frota de Zhang He, um almirante chinês que fez viagens no século XV, pode ter passado por ali. Se isso for verdade, a dinastia Ming visitou a região 200 anos antes do navegador holandês Willem Janszoon. Objeto misterioso. Geralmente as pessoas registram em vídeo coisas misteriosas no céu, tipo OVNIs. Mas dessa vez alguém registrou um estranho objeto em vídeo que parece ter feito um pouso de emergência em algum lugar no Atlântico Sul.
perto da Antártida. A nave alienígena aterrissou no pé do Monte Paget e deixou um longo rastro atrás dela, possivelmente causado por um pouso de emergência. No entanto, embora pareça um OVNI, há pessoas que estão convencidas de que estamos olhando para o desaparecido voo 370 da Malaysia Airlines que sumiu. Outros veem como destroços de um helicóptero que desapareceu na Antártida em 1982. Outros dizem que é o Godzilla. Você pode ver a crista saliente do monstro. Outros ainda sugerem que é o monstro do Lago Ness, ou um submarino da Segunda Guerra Mundial, no qual os militares do Terceiro Reich fugiram para uma base secreta na Antártida e que congelou no gelo. Mas peço aos céticos que não se preocupem. Há suposições mais sensatas. Alguns acreditam que o objeto é um pedaço proeminente de rocha ou geleira que deslizou em costa abaixo. Mas curiosamente, a explicação mais racional levanta mais perguntas. A verdade é que os traços do objeto são muito lisos. Seria um deslizamento natural ou uma queda de emergência? O que você acha disso? O local onde o último objeto foi encontrado com a ajuda do Google Maps, embora pouco povoado, é habitado por cientistas. Por que não pedir a eles para irem às coordenadas e verificarem? Será porque os cientistas combinaram com os alienígenas? Sinceramente, eu não acredito que as pessoas que vivem lá simplesmente não tenham notado nada. Curiosamente, essa entrada da caverna, ou algo do tipo, também não foi notada por eles. É curioso que você só pode ver a caverna nessa foto tirada por um satélite no ano de 2007. Em todas as outras imagens, a caverna está completamente coberta de neve. Se você ampliar a imagem, pode ver que há alguns traços escuros no gelo. Não está claro de onde eles vieram, porque não há nada parecido por perto. Talvez os traços sejam uma plataforma aparecendo sob a neve e o gelo, ou talvez algo mais sério. Alguns acreditam que a marca foi deixada pelos carros que entraram na caverna. Ao mesmo tempo, a caverna tem 80 metros de altura e ainda não há sugestões de quais mecanismos foram levados para lá. E se essa caverna for uma base escondida de alienígenas construindo algo enorme, algo que vai escravizar o mundo? Ou se falarmos de teorias mais realistas, pode ser um hangar secreto de algum governo realizando experimentos proibidos. Bem, o local está escondido de olhares curiosos. Ninguém vai voar até lá, e muito menos entrar. Para mim, é o lugar ideal para implementar planos sinistros. Eles sobreviveram a 30 eras glaciais e vão sobreviver a nós. Você pode pensar que estou falando de uma tradição ou de um lugar, algo inanimado, mas não. Estou falando da pequena criatura chamada Tulperdia, encontrada na Antártida. É um tipo de animal que vive embaixo de rochas no interior dos picos das montanhas. Mesmo depois que foi descoberto, poucas pessoas conheciam a criatura, mas sabiam da existência dela. E como os experimentos mostraram, não sabiam nada. Essas pequenas criaturas são encontradas em todo o mundo, e várias espécies vivem em raras áreas livres de gelo espalhadas pela Antártida. No entanto, é um lugar com condições extremas, pouca comida, salvo fungos microscópicos e bactérias raras. De alguma forma mágica, eles conseguiram sobreviver a dezenas de eras glaciais. Além disso, sobreviveram a mais de 30 eras glaciais sem se mover mais do que alguns quilômetros, e sem entrar em contato com outros animais da mesma espécie. Por muito tempo, as criaturas ficaram presas entre o gelo mortal e a toxicidade assassina, mas sobreviveram mesmo assim. Escada gigante. Às vezes, não é necessário cavar fundo no subsolo para encontrar algo incrivelmente misterioso e, ao mesmo tempo, inexplicável. Basta usar informações de satélites e ver uma escada para lugar nenhum, bem no meio da Antártida. Alguns estão convencidos de que a escada é a prova da existência da cidade perdida de Atlântida, enquanto outros sugerem que é uma base para naves extraterrestres e a escada são dutos de ventilação para uma enorme colônia subterrânea. Clique no botão curtir se você também não entende por quê, sabendo as coordenadas de um lugar misterioso que pode potencialmente esclarecer a história da humanidade. E as pessoas não investem dinheiro numa expedição até lá. Eu nunca entendi isso e provavelmente nunca vou entender. Ainda não acabamos de ver todos os objetos estranhos encontrados no Google Maps. Dessa vez, nas novas coordenadas, você pode encontrar coisas estranhas que dificilmente seriam algo natural. Em primeiro lugar, estão organizados em fila, o que já indica que não é algo natural. Em segundo lugar, estão sozinhos no meio do nada.
E em terceiro lugar, não pode ser uma falha da câmera ou do mapa, porque todos os objetos são diferentes, então nem estão duplicados, nem é um erro na imagem. A grande questão são as manchas pretas. Muitos acham que isso são entradas para os bunkers subterrâneos de alguma cidade alienígena secreta. Além disso, alguns objetos têm um brilho misterioso, provavelmente algum tipo de sinal. Mas nesse caso, para quem esses objetos podem sinalizar? Para os alienígenas? Também existe uma versão mais pé no chão. Usuários da internet dizem que pode ser uma estação alemã na Antártida, que fica localizada em coordenadas parecidas, chamada Konen Station, aberta em 2001. Se você não levar em conta a aparência da estação, parece fazer sentido. Mas olhe as fotos na internet e veja novamente as imagens de satélite. Seria a mesma coisa? Na minha opinião, não é não. Rosto enorme. Na internet há muitas evidências de que gigantes teriam vivido na Terra antes de nós e agora estão escondidos em algum lugar debaixo do solo ou nas rochas. Eu costumava achar essa teoria curiosa, mas só isso. Agora estou achando mais realista, por mais paradoxal que possa parecer. A razão é essa imagem registrada em vídeo pelo satélite. Dessa vez ele capturou algo como um rosto antigo, com traços distintos. Tem uma testa larga, olhos estreitos, nariz e boca. O rosto tem cerca de 600 metros de largura e 1 quilômetro de comprimento. Pode ser uma pirâmide escondida sob o gelo ou algum tipo de base alienígena. Teoricamente, até poderia ser um gigante adormecido. A seguir, temos outra descoberta relacionada a criaturas extremamente resistentes, ou para ser mais preciso, relacionadas às esponjas. Elas foram encontradas na plataforma de gelo Filchner-Ronne, que tem 200 km de comprimento. É interessante que as criaturas encontradas são capazes de viver na escuridão total e em temperaturas abaixo de zero. Os cientistas não podiam imaginar que, em vez da lama e sedimentos usuais, esponjas estariam nos rochedos. Costumava-se pensar que apenas pequenos grupos de catadores, além de vermes e águas-vivas, podiam existir nessas condições. Eles não têm medo de pouca luz e da distância das águas abertas, então se sentem confortáveis nesse lugar. Por outro lado, as esponjas, sendo organismos filtrantes, acham difícil sobreviver no fundo do mar sob a forma de gelo. Como exatamente essas criaturas chegaram ao fundo? Do que elas se alimentam? E quanto tempo elas estão lá? Isso ainda precisa ser descoberto e talvez seja uma revolução no mundo da ciência. Humano ou alienígena? Essa pergunta foi feita pelos seguidores nas redes sociais do autor da próxima foto. O homem estava explorando a Antártida usando o Google Maps e acabou notando essa estranha silhueta em uma das montanhas. À primeira vista pode parecer uma pegada normal de uma pessoa, mas assim que ele mediu a figura para confirmar seu palpite, ficou sem palavras. A figura tinha 23 metros de comprimento. Mesmo que quisessem, dificilmente as pessoas deixariam uma pegada tão grande. Segundo o especialista, isso é uma prova da existência de alienígenas ou algum tipo de criatura como o pé grande. O que você acha dessa descoberta? Poderia ser mesmo do pé grande ou de um alienígena? Ou, se não for o caso, o que seria isso? Mesmo que assumamos que realmente havia um alienígena na última foto, como ele acabou em nossa Terra? Ele não poderia ter pulado aqui de outro planeta. Claro que não. Ele veio em uma nave espacial, o que significa que o transporte também está escondido em algum lugar. Pessoas de diferentes partes do planeta procuraram por isso, e um pesquisador da Rússia teve mais sorte. O homem conseguiu encontrar um objeto estranho localizado nas montanhas Bélgica, que ficam na Antártida Oriental. Você tem que admitir que parece muito com um objeto voador. Imagina como tudo mudaria se um OVNI realmente fosse encontrado. Eu considero que encontrar as ruínas de uma cidade antiga tem a mesma importância da descoberta de alienígenas, especialmente quando se trata de uma cidade antiga na Antártida, um lugar extremamente difícil de se viver. Essa foto foi tirada por pesquisadores dessa área. Os cientistas acreditam que o objeto que fotografaram é feito pelo homem, o que significa que ou foi feito por uma civilização antiga ou é obra de alienígenas. O interessante é que relatos de assentamentos nessa área estão em mapas antigos e registros históricos, o que torna a primeira versão mais realista. Por exemplo, no mapa do cartógrafo romano Piri Reis, de 1513, há uma indicação de uma colônia na área da atual Antártida. Acreditar nos mapas antigos sem questionar é uma má ideia. Cientistas não fazem isso, então só podemos torcer para que o aquecimento global revele a verdade e mostre o que está escondido dos olhos humanos há centenas, milhares ou até milhões de anos.
Enquanto alguns observam a Antártida à distância, usando satélites, entusiastas vão pessoalmente explorar o território e testemunham coisas bem estranhas. Enquanto os homens navegavam entre as geleiras, um OVNI apareceu bem acima da montanha, a algumas centenas de metros de distância. Claramente estava fazendo algo, mas quando percebeu as pessoas, decidiram parar por um instante. Segundo os relatos, todos se sentiram desconfortáveis. Eles tiveram a sensação de que alguém os observava e os escaneava. Talvez os aliens tenham feito uma verificação remota nos observadores, e ao descobrir que eles não fariam nada de ruim, desapareceram atrás de uma rocha. Mas não descarte outras possibilidades. Pode ser que o vídeo seja uma montagem bem feita e os comentários das testemunhas sejam falsos. What the fuck is this? Arma antiga. Na década de 1930, um arqueólogo estava escavando perto de um antigo campo de batalha romano-persa e acidentalmente encontrou algo incrivelmente interessante. Escavando um pouco melhor, o arqueólogo viu que havia descoberto uma construção antiga, ou melhor, um sistema de túneis escondidos nas profundezas da terra. Mais adiante, porém, esse achado começou a se mostrar assustador. Descobriu-se que neste mesmo túnel havia cerca de 2 dúzias de corpos de soldados que aparentemente lutavam para fugir de algo ou de alguém. Depois de investigar a área, os estudiosos concluíram que era provável que, quando os romanos ouviram que os persas estavam cavando um túnel sob sua cidade, decidiram cavar o seu próprio túnel para contra-atacá-los. O problema foi que os persas ficaram sabendo e fizeram uma armadilha. Assim que os soldados romanos desceram para o túnel, se depararam com uma mistura de enxofre e betume, e essa mistura infernal se transforma em veneno nos pulmões humanos. Assim, um túnel comum sob a cidade tornou-se uma armadilha sem saída, e os corpos dos mortos não foram encontrados por mais de 1000 anos. What the fuck is this? Vampiro feminino. Em 2022, os cientistas desenterraram uma sepultura relativamente antiga que datava do século XVII. Continha o esqueleto de uma menina, mas o mais interessante era que havia uma foice pendurada acima do pescoço dela. Isso foi feito para impedir que a pessoa ressuscitasse dos mortos. Além disso, levantou-se a hipótese de que a sepultada não era humana, mas de uma outra criatura, como um vampiro. De acordo com uma versão, os mitos sobre vampiros são de origem puramente eslava. Eles se espalharam em outras culturas após o relato retumbante de um homem morto de uma aldeia sérvia que supostamente não apresentava sinais de decomposição e tinha sangue fresco na boca. Quem sabe, talvez a nobre que eles encontraram realmente tivesse algum tipo de essência vivendo nela. Só podemos esperar que os arqueólogos não tenham tocado na foice e não a tenham soltado. A Pedra Filosofal. Gostaria de chamar de Pedra Filosofal a próxima descoberta, pois na verdade ela também se tornou a quintessência da sabedoria e iluminação. Essa é a Pedra de Roseta, encontrada no final do século XVIII. Quando as pessoas encontraram a pedra com inscrições em diferentes idiomas incompreensíveis, não tinham ideia da importância desse achado. Em pouco tempo, com a ajuda da Pedra de Roseta e a decifração de seus textos, a história mudou, tornando possível ler os hieróglifos egípcios pela primeira vez em milhares de anos, desde a perda desse importante idioma antigo. Afinal, antes da descoberta da pedra, ninguém sabia ler a antiga língua egípcia. Seus escritos caíram no esquecimento. As pessoas tentaram decifrá-la, mas a ausência de qualquer texto escrito em egípcio antigo e qualquer outra língua conhecida ao mesmo tempo não permitia que isso acontecesse. E a pedra que encontraram também tinha um texto em grego antigo. Isso era exatamente o que faltava. O povo conseguiu decifrar a pedra e saber que ela foi criada logo após a ascensão ao trono de Ptolomeu V, que governou na década de 180 a.C. É graças a essa pedra que os estudiosos puderam começar a estudar a história, não apenas por especulação, mas também através dos registros deixados pelos habitantes dessas nações. Todos aqueles que viram o filme de Indiana Jones devem se lembrar da enorme bola rolando atrás dele pelo labirinto. Ele estava fugindo dela, e muita gente nunca mais esqueceu aquela cena. Mas você sabia que tipo de bola era? Acontece que aquelas bolas eram as esferas de pedra da Costa Rica, o mistério das tribos indígenas. Esse objeto foi encontrado há cerca de 75 anos. Por muito tempo, as esferas misteriosas estiveram escondidas na selva impenetrável. Ao cortar árvores para plantações, em 1948, os trabalhadores se depararam com as esculturas redondas de pedra. Os cientistas ficaram muito interessados nas descobertas. Várias centenas de bolas tinham tamanhos diferentes. A maior atingia 3 metros de diâmetro e pesava quase 16 toneladas. E a menor não ultrapassava 10 centímetros de diâmetro.
Decidindo olhar para a descoberta do ponto de vista de um pássaro, os pesquisadores ficaram chocados. Cada uma das pedras estava sozinha, ou em grupo. Às vezes havia 3 ou até 45 pedras em um grupo. Supõe-se que as esferas foram empilhadas por pessoas, mas não está claro para que finalidade e como as esculturas de pedra chegaram a essa área. What the fuck is this? Outra escavação estava em andamento na Grécia, e quem teria pensado que as pessoas dariam de cara com uma maldição antiga? Mais precisamente, eles encontraram as tabuletas de chumbo com as maldições, mas vamos por partes. Há muito tempo as pessoas podiam colocar maldições em sepulturas, enterrá-las no solo e assim por diante. Isso foi feito para que as forças da vida após a morte ouvissem os apelos de uma pessoa o mais rápido possível. A maldição e o nome da vítima eram inscritos numa tabuleta. Às vezes, os pedidos e maldições tinham vários nomes. O governo sabia disso e rapidamente, em 300 a.C., decidiu dar o primeiro passo para impedir coisas assim. O rei designou certas pessoas para vigiar e não permitir que ninguém enterrasse as tábuas em sepulturas ou no solo. Essa lei foi aplicada e diminuíram os infratores. No entanto, isso deu origem a um novo tipo de forma de fazer pedidos ao além. As pessoas começaram a jogar as tabuletas em poços. E como a água tinha um significado especial na vida dos gregos, eles também jogavam presentes de todos os tipos, como vasos com incenso. Escavações recentes encontraram um desses poços, que continha vários tipos de presentes dos gregos, além de 30 placas de chumbo com os nomes das vítimas da maldição. Algumas tinham um pedido para ganhar uma ação judicial, outras amaldiçoavam um adversário em uma disputa ou pediam para vencer alguém em um esporte. Quem sabe se deveríamos ter levantado todos esses pedidos e maldições? Talvez eles devessem ter ficado lá embaixo. What the fuck is this? O Codex Gigas. O Codex Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo, é o maior e ao mesmo tempo um dos mais estranhos manuscritos medievais que a humanidade já encontrou. Esse códice é rodeado de várias lendas, misticismo e coisas paranormais. Existem 2 características desse livro, seu tamanho e sua representação única do diabo. O códice é tão grande que foram necessárias mais de 160 peles de animais para fazê-lo. Além disso, é tão pesado que são necessárias 2 pessoas para levantá-lo. No mínimo, a Bíblia do Diabo tem quase 1 metro de altura. Em relação à Bíblia do Diabo, o livro recebe esse nome por causa da lenda, que diz que esse manuscrito é resultado de um pacto com o diabo. A uniformidade da caligrafia sugere que foi escrita por um escriba, um monge condenado à morte por quebrar os seus votos. Segundo a lenda, esse monge se ofereceu para deixar os juízes libertá-lo se ele criasse um livro cheio de conhecimentos do mundo. Sua oferta foi aceita, mas com a condição de que o monge conseguisse completar o monumental manuscrito em uma noite. A única maneira de realizar a tarefa impossível era com a ajuda do diabo. Ao vender sua alma para ele, o homem conseguiu cumprir a ordem e ganhar sua liberdade. Esse códice contém uma tradução completa da Bíblia para o latim, bem como vários outros textos úteis. Além disso, notavelmente, o livro retrata o diabo em uma das páginas. Ele é desenhado com grandes garras nas pontas de seus braços estendidos, chifres com pontas vermelhas, pequenos olhos vermelhos, uma cabeça verde e 2 longas línguas vermelhas. A página seguinte mostra a cidade. Tal decisão de desenhar uma cidade livre e o diabo lado a lado é percebida pelos estudiosos como uma personificação da mensagem do autor. É um reflexo do que espera as pessoas se elas viverem uma vida boa ou ruim. What the fuck is this? A Pedra Misteriosa. Esse é outro nome para o lago Winnipesaukee, encontrado em 1872. Foi descoberto por um homem simples que nem procurava nada. Ele só contratou trabalhadores para cavar buracos para a cerca de sua casa em Meredith, New Hampshire. Bem, como você pode imaginar, durante a escavação dos buracos, as pessoas encontraram um estranho objeto de pedra de cor preta e formato de ovo. Como se descobriu mais tarde, a misteriosa pedra era feita de quartzito, considerada uma das rochas mais duras. Imediatamente surgiu uma questão lógica: como o quartzito veio parar ali? Afinal, não há sequer depósitos dele naquela região. Provavelmente o artefato foi importado por alguém. E tudo bem se fosse apenas uma pedra, mas também havia imagens nela. O maior desenho na pedra é um rosto humano. Os cientistas ainda estão intrigados sobre como essa imagem pode ser colocada na pedra. Em um dos lados do rosto gravado, você poderá ver uma espiga de milho e uma tenda indígena. Para os nativos americanos, o milho era um cereal misterioso que foi dado aos humanos pelos deuses que desceram do céu. Mas o mais interessante dessa descoberta não é o que está pintado nela, mas o fato de que os cientistas que têm esse ovo em seu museu não o tocaram recentemente. Muito provavelmente o estudo do objeto foi interrompido porque levantava questões extremamente incômodas. No século XVII, uma freira chamada Isabella Tomasi foi possuída pelo diabo. Pelo menos foi o que ela disse a seus amigos na manhã seguinte.
A prova disso foi uma carta escrita por ela mesma. A menina, segundo suas próprias palavras, acordou no meio da noite com as mãos cobertas de tinta e no colo com um texto estranho e totalmente incompreensível em alguma língua estrangeira. A freira mostrou o bilhete aos colegas, mas ninguém conseguiu ajudá-la. E agora, mais de 300 anos depois, os cientistas finalmente conseguiram descobrir o que estava escrito. Um grupo de programadores italianos desenvolveu um software para decifrar essas mensagens. Descobriu-se que o que Isabela estava escrevendo eram frases completamente não relacionadas. Uma frase dizia: Deus não ajudará as pessoas. A outra era Deus, Jesus e o Espírito Santo. Pelo fato de o texto traduzido estar vagamente conectado, as pessoas concluíram que a freira teve uma convulsão e inventou o texto sozinha. A garota conhecia vários idiomas e provavelmente descobriu como conectá-los. Além disso, segundo algumas fontes, a freira sofria de esquizofrenia. Vamos começar com as ruínas de Atlit Yam, encontradas a uma profundidade de 12 metros no mar Mediterrâneo na costa de Israel. Os pesquisadores estão convencidos de que tiveram a sorte de encontrar uma cidade submersa que remonta à era neolítica. Além disso, é provavelmente um dos maiores assentamentos submersos já encontrados. Durante a pesquisa foram encontrados em Atlit Yam as ruínas de casas e poços, restos humanos e animais, também objetos, artefatos e estruturas misteriosas que datam de milhares de anos. Mas o mais impressionante de tudo, é claro, era esse poço, uma espécie de local de ritual. Era cercada por pedras pesadas, no meio das quais havia uma nascente. Os cientistas também encontraram mais de 60 lugares onde restos humanos foram enterrados, mas não pense que esses restos não tenham valor. Os restos permitiram aos cientistas aprender sobre os primeiros casos de tuberculose. Essa informação pode ter um efeito profundo na medicina e na sua história. Ossos de animais também foram encontrados perto do assentamento. Eles incluem ossos de animais selvagens e de animais domesticados. Essas informações, por sua vez, permitirão aos cientistas aprender mais sobre a civilização passada e seu modo de vida. É provável que naquela época eles criassem animais para a alimentação. 2 adolescentes estavam se divertindo em seus dias de folga da escola. Eles escolheram a pesca magnética como atividade para se divertir. É o tipo de modalidade que você tenta tirar algo valioso da água, não um peixe. Joias perdidas, moedas, artefatos antigos ou uma mão com um relógio. Permanece um mistério como esse objeto acabou debaixo d'água. Talvez seja a mão de uma criatura mística ou o relógio tem algum tipo de história secreta. De qualquer forma, a verdade sobre a mão encontrada por adolescentes poderia abrir os olhos dos cientistas para o que acontecia naquele lugar. De quem você acha que é essa mão? Aguarde seus palpites sobre esse achado nos comentários. Enquanto alguns se contentam com uma misteriosa mão com um relógio, outros exploradores mais velhos descobrem uma cidade submersa. Isso aconteceu perto da Grécia. Os mergulhadores descobriram cerâmica antiga e sugeriram que essa cidade era a chave para o comércio terrestre e marítimo. Aparentemente, a cidade encontrada de Pavlopetri é 1000 anos mais velha do que a maioria das antigas ruínas submersas que já haviam sido descobertas. A remota localização foi a chave para preservar a cidade de saques e destruição. Graças às cerâmicas encontradas e a muitos outros artefatos, os cientistas puderam começar a pesquisar quem viveu nessa área e quando eles viveram lá. É provável que um trabalho bem sucedido sobre esse assunto possa levar a uma mudança dramática na história. Rio sob o mar. Ao ouvir essa frase, você talvez imagine que o rio desconhecido está abaixo do mar ao ser olhado no mapa. Normalmente esse raciocínio estaria correto, mas agora vamos falar de um rio de verdade, encontrado no fundo do mar. Aconteceu na área do Mar Negro. No fundo do mar daquela região existe um ecossistema inexplorado, com corredeiras e cachoeiras. E por mais estranho que pareça, a verdade é que a água do rio é ainda mais salgada e, portanto, mais densa do que a água do Mar Negro. A alta salinidade dessa água permite que ela escoe rapidamente pelo mar, criando assim o rio. O rio encontrado pelos homens no fundo do mar também era o 6º maior rio do mundo, em termos de fluxo de água. Quanto à descoberta em si, colocou os cientistas em uma posição difícil, pois o estudo do rio do fundo do mar pode ser crucial para entender os oceanos da Terra. Tal descoberta poderia potencialmente ajudar os cientistas a entender melhor a vida marinha e as várias condições que permitem que tais fenômenos ocorram em nosso planeta. Muitas pessoas sonharam com Atlântida, um incrível lugar escondido de todos. Eu defendo que um lugar semelhante à Atlântida já foi descoberto. Chama-se Doggerland e é tão interessante quanto Atlântida. Doggerland é um grande pedaço de terra que foi submerso há mais de 8.500 anos.
Segundo os cientistas, estando acima do nível do mar, essa área se estendia da Escócia à Dinamarca e já foi habitada por mamutes. Mas então, em algum momento, os humanos apareceram e, como costuma acontecer, estragaram tudo. E assim a Atlântida 2 foi parar debaixo d'água. Quando esse lugar foi descoberto por cientistas, deram-lhe o nome de o verdadeiro coração da Europa. Tudo porque o lugar era absurdamente grande. Embora não seja a verdadeira Atlântida, esse mundo subaquático também é muito interessante. Não vá pensando que todas as descobertas intrigantes e decisivas da história da humanidade foram apenas na água. Os arqueólogos também exploram a Terra dia e noite. Portanto, fique atento. Vamos falar sobre as surpreendentes descobertas em terra. Você sabia, por exemplo, que não faz muito tempo, em 2017, cientistas da Alemanha informaram ao mundo sobre uma descoberta incrível? Eles acharam um dente antigo. É tão antigo que é datado de quase 10 milhões de anos atrás. O fóssil foi analisado, cuidadosamente limpo e examinado de diferentes lados e ângulos. Descobriu-se que esse dente é vários milhões de anos mais velho do que todos os outros dentes encontrados por cientistas de todo o mundo. E isso significa uma coisa: é provável que os antropólogos tenham que reconsiderar a teoria da origem humana, porque o dente tem uma forma completamente incomum e muitos outros aspectos incomuns. Além disso, a descoberta, segundo os cientistas, pode confirmar a teoria de que os primeiros humanos não apareceram na África, mas na Europa, o que derrubará completamente a ideia da origem do homem. O México também não ficou de fora e recentemente ofereceu a nós cerca de 150 diferentes artefatos antigos, que permaneceram intocados em cavernas nos últimos 1000 anos de história. Mais precisamente, o tesouro foi encontrado em uma das cavernas de Balmaco, na península de Yucatán. A maioria dos achados eram vasos feitos de cerâmica. Neles havia a imagem dos antigos deuses de lá. Os moradores da região foram os primeiros a descobrir a caverna junto com todos os artefatos. No entanto, os arqueólogos que chegaram ao local decidiram selar a entrada. Não se sabe o motivo dessa decisão. A redescoberta da caverna de Balmaco ajudará a esclarecer a história da criação e queda da antiga cidade de Chichén Itzá. Eu já estive lá, é um lugar maravilhoso. Isso, é claro, não é o fim das interessantes escavações antigas. Também há algo interessante no Peru. Lá, os arqueólogos encontraram uma pilha de ossos humanos. Em meados do século XV, 140 pessoas e 200 filhotes de lhama devem ter perdido suas vidas nesse local. Segundo os pesquisadores, isso deve ter acontecido por causa de um ritual especial do povo indígena. Os povos antigos estariam tentando apaziguar os deuses depois das longas chuvas e fortes inundações. Os mortos eram representantes de diferentes tribos, ou seja, vinham de diferentes partes do antigo estado. Segundo os arqueólogos, eles nunca haviam encontrado nada parecido antes. As pessoas, junto com as lhamas, foram enterradas em um penhasco baixo à beira-mar, em uma ordem específica. Se as coisas aconteceram realmente assim, isso mudaria muito a visão dos cientistas sobre os antigos indígenas de lá e seu estilo de vida. Um túmulo intocado foi encontrado no Egito no outono de 2018. Segundo os arqueólogos, pertencia ao sumo sacerdote Wati, e sua idade ultrapassaria os 4.500 anos. O túmulo do sumo sacerdote está localizado perto da capital do Egito e é muito bonito porque é decorado com hieróglifos coloridos, estátuas de faraós e afrescos representando o falecido sumo sacerdote e seus familiares. Além disso, o túmulo é bastante grande, tem 3 metros de altura e 10 metros de comprimento. Se os pesquisadores conseguirem decifrar todos os escritos e desenhos e encontrar os significados dos artefatos corretamente, isso pode simplificar muito o estudo da cultura egípcia como um todo, ou até mesmo abrir uma nova perspectiva sobre o poderoso povo antigo. A inscrição de Berristum. Esse é o nome de outra coisa que os cientistas já conseguiram decifrar. Essa inscrição foi encontrada por um inglês no final do século XVI. Ele estava em uma missão no Peru e acidentalmente acabou encontrando um artefato antigo, um texto multilingüe. Foi esculpido por ordem do rei Dário, o Grande. A inscrição na rocha relata os eventos de 523 a 521 a.C. O Exército de Terracota. O Exército de Terracota é composto por milhares de antigas estátuas de argila em tamanho real de soldados, carruagens e até cavalos. O objetivo desse exército parece ter sido proteger a tumba ao redor da qual foi construída. O local foi descoberto em 1974, mas a descoberta é de enorme importância. É graças a ele que os estudiosos modernos aprenderam muito mais sobre as antigas batalhas chinesas, de armas e armaduras a mecanismos de carruagens e estruturas de comando. Hoje, aliás, esse lugar é um patrimônio mundial da Unesco. E aqui está outra descoberta protegida pela Unesco.
No entanto, é um templo e é um avanço no estudo do planejamento de edifícios antigos e das capacidades das pessoas de outras épocas. A estrutura foi descrita pela primeira vez em 1600. No entanto, a Europa e o mundo aprenderam sobre ela apenas em 1861. Foi então que o viajante francês Henri Moreau encontrou acidentalmente nos objetos em ruínas da região de Angkor cobertos de vegetação. No decorrer dessa expedição, as pessoas descobriram um incrível mundo antigo que ainda impressiona com sua magnitude e escala. Descobriu-se que as pessoas costumavam construir estruturas de 3 níveis, com um grande número de passagens e diferentes escadas. Esse templo é justamente considerado a alma do povo Khmer. Para ver essa descoberta, vamos até a Itália. Muitas pessoas imaginam campos belíssimos, flores, música romântica e ruas estreitas. Mas não é isso que nos interessa. Fomos para um antigo cemitério porque foi lá que, há pouco tempo, pesquisadores encontraram os restos de um homem com uma pedra na boca. Pessoas desinformadas não achariam estranho ou sobrenatural, mas se você mergulhar na história, pode encontrar escritos que mostram que na antiguidade esse tipo de ritual era feito para proteger os mortos. É provável que essa pessoa tenha sido um vampiro ou uma pessoa infectada. Para evitar que ele prejudicasse outras pessoas, foi enterrado vivo e teve a boca tapada, para que suas chances de ser salvo fossem bem menores. De acordo com as crenças daquela época, a pedra não deixaria a doença sair. Será que existiram vampiros ou pessoas doentes assim na antiguidade? Ou as pessoas faziam isso por pura ignorância? O que você acha? Esqueleto de Atacama. Agora temos outra descoberta incrivelmente estranha. Um esqueleto antigo com apenas 15 centímetros. A quem pertenceria? Existiriam pessoas tão pequenas? Pela estrutura do esqueleto, não poderia ser um animal. Parece um esqueleto adulto, mas muito pequeno. Será que é resultado de alguma mutação? Ou aliens? Ou é uma farsa para confundir os cientistas e causar desinformação? Foi o que a equipe de pesquisa pensou, mas depois se espantaram com a surpresa. A descoberta era verdadeira. A múmia foi encontrada por um caçador de tesouros na vila abandonada de La Noria, especializada na extração de salitre, e foi abandonada com o esgotamento do depósito. Nos anos 50, alguém espalhou o boato de que 2 caixas de joias saqueadas estavam enterradas no cemitério, e um homem foi lá explorar. Até agora ninguém encontrou tesouro nenhum, mas algo, como você já entendeu, chamou a atenção. O esqueleto de Atacama, também conhecido como Ata, em homenagem ao deserto de Atacama. Os arqueólogos acharam que era uma bugiganga e venderam a descoberta a um homem de um bar por alguns dólares. Esse homem revendeu o achado a um empresário por quase $200 mil. Se o rico soubesse o que o esperava... Coisas estranhas começaram a acontecer na casa dele. À noite, quando só ele estava em casa, ouvia passos pesados e alguém murmurando em uma língua antiga. O homem não aguentou a situação e deu a boneca para um grupo de pesquisadores. Ninguém sabe exatamente o que é essa criatura. Alguns acreditam que seja um esqueleto alienígena, enquanto outros acham que é o corpo de uma criança que envelheceu muito rápido. A versão mais assustadora é que se trata da múmia de uma pessoa enfeitiçada e amaldiçoada por milhares de anos após sua morte. Até o fim do último século, guerreiros da Nova Guiné usavam adagas de osso em lutas corpo a corpo. Os papuasos gostavam porque adagas assim eram de fácil manuseio e facilitava golpear os adversários. As adagas eram feitas dos ossos do quadril de aves. Porém, recentemente arqueólogos descobriram algo diferente. Elas eram feitas de ossos humanos. E não eram quaisquer ossos, mas dos inimigos derrotados. Não vamos perder tempo enterrando eles, certo? É melhor que seus corpos sejam úteis, pensavam os habitantes da Nova Guiné que deram início a essa tradição. Uma adaga feita de osso humano tornava seu dono uma pessoa muito respeitada. Significava que o caçador provavelmente já havia derrotado alguém e não teria medo de derrotar outra pessoa. Essas adagas, no entanto, não eram só status. Descobriu-se que elas também eram mais eficazes. Pesquisadores testaram 11 dessas adagas e descobriram que as feitas de restos humanos mantinham mais curvatura natural do osso e eram mais resistentes. Se as adagas podem não ser algo impressionante para todos, a história a seguir com certeza será. Um caso arrepiante aconteceu com pesquisadores paranormais americanos. Eles queriam imprimir em 3D uma réplica de um dos artefatos ocultos, mas a impressora queimou
É como se algo de outro mundo protegesse essa estatueta e não deixasse ninguém tocá-la. Sim, tudo gira em torno de uma estatueta. Não é qualquer estatueta, mas uma com uma corda no pescoço e olhos perfurados por pregos enferrujados. Essa antiga estatueta de madeira foi encontrada por 2 turistas, e um deles até quis levar ela para casa. Previsivelmente, depois que ele fez isso, ele começou a reclamar de sons em seu quarto e de fenômenos estranhos na casa. O rapaz se livrou da estátua rapidamente e a levou para os investigadores. Eles confirmaram a estranheza do objeto. Não importa onde a estatueta fosse deixada, se não fosse vigiada, ela se transportava para outro lugar. Mas isso foi só o começo. Logo, todos que entraram em contato com o boneco começaram a ver à noite uma silhueta assustadora, parecida com uma mulher idosa, nua e molhada da cabeça aos pés, com olhos ardentes. Era muito assustador, e as pessoas não sabiam como parar. O terror atormentou os cientistas até que um deles sugeriu devolver o boneco ao lugar de onde tinham tirado. E fazendo isso, o pesadelo acabou. Essa história pode ser verdade? Se sim, quem amaldiçoou esse boneco tão terrivelmente que a maldição durou séculos? Diz pra mim nos comentários. No Peru, um grupo de pesquisadores encontrou crânios como esses, que tinham um formato estranho. Já sei o que veio à sua mente ao ver esses restos. O monstro do filme Alien. E de fato, os crânios são muito parecidos. Ao mesmo tempo, também tem algumas semelhanças com crânios humanos, o que levanta várias questões. Eles são maiores do que os comuns, mais pesados, e o mais importante, são muito mais alongados. Se pedirem para alguém desenhar um alienígena, a cabeça provavelmente será desenhada assim, alongada e grande. É essa semelhança que é muito falada na televisão, na internet e em várias mídias impressas. Esse assunto foi tão longe que até a evolução humana começou a ser questionada. Como sempre, as coisas mais interessantes e intrigantes estão escondidas bem debaixo do nosso nariz. Em 1963, um morador da Capadócia começou a reformar sua casa. Ele estava derrubando uma parede atrás da outra quando de repente sentiu algo estranho. O material desabou facilmente como se estivesse oco. Ao retirar os escombros, o homem ficou sem palavras. Havia um túnel para um abismo bem na sua frente. Montando uma mini expedição, ele entrou e percebeu que era um túnel para uma das antigas cidades subterrâneas. Existem várias dezenas delas na Capadócia, mas Derinkuyu é a maior de todas. Alguns arqueólogos acreditam que a cidade tem até 20 andares de profundidade. No entanto, menos da metade da cidade foi explorada até agora. Mas o mais importante, os cientistas estão quebrando a cabeça para entender como ela pode ser construída por pessoas antigas. Afinal, a julgar pela idade, aconteceu em algum momento no 2º ou 1º milênio antes de Cristo. Naquela época, as pessoas não tinham tecnologia tão avançada, se a história oficial for verdadeira. Além disso, é difícil imaginar como alguém poderia viver lá. Esse é o modo de vida de algumas toupeiras. Será que era mesmo adequado para pessoas? Talvez Derinkuyu fosse a moradia permanente deles, e eles iam à superfície apenas para colher. Ou talvez a cidade fosse usada apenas em casos de ataques. Ou talvez não fosse um lugar onde pessoas vivessem. Afinal, a complexidade da estrutura combinada com sua idade cria um verdadeiro descompasso no entendimento dos cientistas. Por um lado, eles entendem quando foi criada, e também entendem que naquela época as pessoas não teriam tecnologia suficiente para fazê-lo. Será que existiu alguma supercivilização? Ou novamente foi obra de alienígenas? Monolito misterioso. Enquanto voavam, os oficiais do Departamento de Segurança Pública de Utah avistaram um objeto estranho no fundo das rochas. Tinha um formato metálico e parecia algo incomum. No entanto, essa área foi fechada e ninguém podia entrar, instalar algo e sair. Mas afinal, como esse monolito se formou? Quando as pessoas se aproximaram, perceberam que era de origem não natural, ou seja, foi feito por mãos humanas. A aparência do monolito, do que era feito e seu formato confirmava tudo isso. Outra coisa estranha era que não havia nenhum vestígio ao redor do monolito. Ou seja, parecia que ele havia sido simplesmente enfiado no chão por alguma força sobrenatural, ou jogado do ar. A teoria sugere que isso pode ser uma farsa, já que um objeto quase idêntico pode ser visto no filme de 1968 chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Havia uma cena onde macacos encontram uma placa de ferro instalada por extraterrestres. Então, como esse monolito acabou entre as rochas?
Foi transportado por seres humanos ou movido por seres de outro planeta? Diz pra mim nos comentários. Um dia, estudiosos descobriram espadas Ulfberht. Elas estavam no arsenal do exército franco, dos vikings e de outros povos entre os séculos 9 e 11. As espadas Ulfberht eram comparáveis em resistência ao arco moderno, enquanto ferreiros de outras regiões faziam espadas que podiam quebrar no primeiro impacto. Essas espadas aguentavam qualquer teste. Até hoje foram encontradas cerca de 170 dessas espadas. Há uma lenda de que elas não foram feitas por humanos, mas por seres superiores que desejavam ajudar uma nação ou outra. Dizem que quando as pessoas estavam em apuros, o deus vinha em seu socorro e lhes entregava essa espada, com a qual uma pessoa poderia derrotar qualquer um. Quer saber? Embora a versão com os deuses pareça duvidosa, ainda é a única opção lógica. A verdade é que no processo de forja do ferro, o minério tinha que ser aquecido a 1650 graus Celsius para poder remover as impurezas. Na antiguidade, ninguém conseguia obter essa temperatura, mas de alguma forma as espadas eram feitas. Mas não são apenas os arqueólogos que estão chocados com esses achados. Médicos e guardas de fronteira também se chocaram. Os guardas de fronteira costumam encontrar substâncias ilegais e contrabando, e por isso não ficam surpresos facilmente. O que é mais surpreendente é encontrar uma pessoa que está sendo contrabandeada pela fronteira. Foi exatamente o que aconteceu há alguns anos na fronteira entre Espanha e Marrocos, na cidade de Ceuta. A polícia notou uma jovem de 19 anos que estava muito nervosa ao passar pelos controles. Os policiais pensaram que ela carregava substâncias ilícitas e verificaram sua bagagem com um raio-x. Dentro estava um menino de 8 anos chamado Abu. A garota que tentou contrabandear a criança através da fronteira pode ter feito isso por dinheiro. Felizmente, graças à vigilância dos policiais, a criança foi salva. O tempo estava acabando e o menino poderia não ter conseguido passar pela fronteira porque ele estava muito apertado dentro da mala. Quarto secreto. Os raios-x não são usados apenas em postos de fronteiras e aeroportos. Eles também são usados na ciência e revelam os mistérios mais surpreendentes. Por exemplo, há vários anos, os cientistas examinaram novamente as lendárias pirâmides egípcias. Já haviam estudado tudo por fora, mas por dentro ainda havia muitos mistérios. Os cientistas decidiram escanear a grande pirâmide de Gizé e encontraram uma coisa chocante, uma sala secreta, que não era conhecida até então. O cômodo tinha cerca de 30 metros de comprimento. Os estudiosos pensaram que isso não poderia ser um erro de projeto. Além disso, o quarto não tinha nenhuma função na pirâmide, como reduzir a carga no corredor principal da estrutura. Os cientistas acreditam que essa sala pode conter um trono feito de ferro ou de meteorito. Pesquisadores anteriores encontraram mais 2 quartos dentro da pirâmide de Gizé. É possível que o próprio faraó esteja enterrado em algum lugar de um dos cômodos. Talvez até na própria sala que foi encontrada por escaneamento. Uma estátua com dentes humanos. Em 2014, uma estátua de madeira de Jesus estava sendo restaurada no México, onde foi descoberto algo bastante assustador: dentes humanos. A estátua, intitulada O Senhor da Paciência, retrata Jesus esperando para ser pregado, e foi feita há cerca de 300 anos. Os cientistas conhecem a estátua há muito tempo, mas essa é a primeira vez que eles encontraram dentes. Mais precisamente, eles só perceberam que a estátua tinha dentes de verdade agora, e que eram naturais graças a um raio-x. Na verdade, as estátuas antigas do México costumam ter unhas, dentes e cabelos. No entanto, uma estátua com dentes humanos é algo inédito. Além disso, apesar da idade da estátua, os dentes estão quase perfeitamente preservados. Mas em primeiro lugar, de onde vieram esses dentes e quem os pregou na estátua? Segundo os pesquisadores, os dentes foram retirados de um católico que queria doá-los para a igreja. Isso faz sentido, já que séculos atrás, os católicos mexicanos costumavam doar partes do corpo para as igrejas. Múmia! Os raios-x revelam muitos detalhes interessantes de várias múmias, incluindo as mais famosas do mundo, as egípcias. Um estudo recente revelou a verdade sobre um misterioso achado egípcio. Uma múmia que foi descoberta no início do século passado em Hawara. Apesar de a múmia ser estudada há muito tempo, há alguns anos houve um avanço nas pesquisas. Os cientistas analisaram os fragmentos da múmia usando raio-x. Anteriormente, presumia-se que os restos mortais pertenciam a uma moça que viveu no século I d.C. Isso foi comprovado pelo retrato representado na múmia em forma de uma máscara facial. Mas novas evidências mostraram que os restos mortais não pertenciam a um adulto, mas a uma criança.
A menina não tinha mais do que 5 anos na época da morte, e nem mesmo seus dentes permanentes tinham crescido. O raio-x mostrou um objeto com cerca de 1 centímetro de comprimento ao redor de seu abdômen. Talvez fosse um amuleto que poderia ter sido usado para esconder a área danificada no processo de mumificação, a fim de proteger o falecido na vida após a morte. Os cientistas descobriram recentemente outra coisa interessante: múmias de animais que provavelmente foram sacrificados. Os cientistas selecionaram 3 múmias: um gatinho, um pássaro e uma cobra. A primeira múmia, um gatinho, era de um animal que morreu com apenas 5 meses de idade. Seu pescoço foi quebrado, o que é um claro sinal de sacrifício. Ou seja, os sacerdotes tiraram deliberadamente a vida do animal para realizar algum tipo de ritual. Houve mais dificuldade em identificar a ave. Presume-se que seja um peneireiro euroasiático ou uma ave emplumada muito parecida. Não se sabe por que morreu, pois a múmia não apresentava sinais de ferimentos. Finalmente, a terceira múmia era uma cobra com vértebras deslocadas. A natureza dos ferimentos apoia a versão de que o réptil foi pego pela cauda e depois atingiu uma superfície dura como um chicote. O crânio também foi seriamente danificado. Além disso, as presas da cobra foram removidas. Tudo isso sugere que a cobra pode ter feito parte de algum ritual. Retrato. Mary Stuart entrou para a história como a rainha da Escócia, governando por quase 45 anos. Na verdade, ela governou por toda a sua vida, pois foi proclamada rainha 6 dias após o seu nascimento. Mary Stuart também é conhecida por sua vida trágica, que foi interrompida pela execução. Essa figura histórica foi muito estudada ao longo dos séculos, mas novos detalhes continuam a surgir até hoje. Raios-X revelaram um retrato inacabado de Mary Stuart, pintado alguns meses antes de sua execução. Foi encontrado nas camadas inferiores de tinta sob um retrato do nobre escocês John Maitland. De acordo com as radiografias, o artista havia quase completado o rosto, o pescoço e o cabelo adornado da rainha cativa. Os contornos do corpo e dos braços foram apenas parcialmente concluídos. Mas para mim, a história de outra pintura famosa é muito mais interessante. Estou falando do Quadrado Negro de Kazimir Malevich, uma das principais obras da vanguarda russa. Os historiadores ainda estão discutindo sobre o que essa pintura diz. Enquanto isso, os estudiosos há muito discutem se foi pintado em uma tela em branco ou não. Como mostraram os raios-x, Malevich estava pintando em cima de outra obra de arte. Descobriu-se que a pintura foi feita em uma tela na qual uma composição cubo-futurista e uma pintura não objetiva haviam sido pintadas anteriormente. Além disso, os especialistas puderam ler a inscrição do autor na foto. Estava escrito: A Batalha dos Negros na Caverna Escura. Essa é uma referência a uma pintura do artista francês Alphonse Allais com um título semelhante. É incrível quantos detalhes e coisas ocultas podem ser encontrados usando raio-x em vários objetos, e até em objetos grandiosos. Ainda assim, os raios-x são geralmente usados em pessoas. E acredite, não são apenas tumores ou fraturas que podem ser encontrados. Fique ligado para saber mais sobre as coisas mais assustadoras que foram encontradas em pessoas e animais usando o raio-x. Quando éramos crianças, tínhamos medo de que, se engolíssemos uma semente de melancia, uma fruta enorme crescesse dentro de nós. Talvez uma melancia não cresça, mas isso não significa que algo não possa crescer dentro de uma pessoa. Um russo chamado Artem sofria de dores nos pulmões. Ele era um fumante inveterado, então começou a suspeitar que havia desenvolvido um tumor grave. Quando o homem foi aos médicos, eles tiraram um raio-x e revelaram que um verdadeiro abeto havia brotado em um de seus pulmões. Havia literalmente um galho de abeto de 5 centímetros de comprimento no corpo de Artem. Seus espinhos afiados tocavam o tecido pulmonar do homem durante um esforço físico. Quando a respiração ficava mais rápida, Artem sentia dor. O galho acabou sendo removido, e Artem parou de fumar após uma experiência tão extrema. Mas para começar, de onde foi que veio o galho? Acontece que a árvore cresceu em seus pulmões a partir de uma semente que Artem pode ter inalado acidentalmente alguns anos antes. E aí vem mais uma fobia para nós. Um galho nos pulmões é incrível, mas que tal algo mais inacreditável, como um prego na cabeça? Talvez você pense que seria impossível não notar algo assim, mas a vida é cheia de surpresas. Dante Autulo estava consertando o telhado de uma garagem usando uma pistola de pregos de alta potência. Ele disparou a ferramenta e um dos pregos passou de raspão em seu couro cabeludo. Dante tratou da ferida e continuou o seu trabalho. Ele viveu normalmente nos 2 dias seguintes, até que começou a sentir náuseas.
No hospital, ele fez uma tomografia computadorizada de seu crânio e radiografias, pois os médicos suspeitavam de um tumor cerebral. Mas em vez de um tumor, eles encontraram um prego de 8 centímetros de comprimento em seu cérebro. Como não havia dor na cabeça, o prego não causou nenhum desconforto físico ao homem. Felizmente, não atingiu nenhum centro nervoso importante e foi removido com segurança. Mas mesmo um prego no cérebro não é o limite. Que tal um feto no corpo de um homem que vive com ele há mais de 3 décadas? O indiano Sanju Bhagat, por exemplo, desconhecia a causa de sua doença. A única coisa que sugeria isso era uma barriga inchada. Ele parecia estar grávido de 9 meses e mal conseguia respirar, mas Sanju estava acostumado com essa vida. O desconforto tornou-se insuportável, e quando Sanju tinha 36 anos, foi hospitalizado com suspeita de tumor. Em vez disso, os cirurgiões encontraram uma criatura semi-formada dentro dele. Tinha desenvolvido pernas e braços e unhas compridas. Pode ter parecido o primeiro caso de gravidez entre os homens, mas na verdade, Sanju carregou seu próprio irmão gêmeo em seu corpo durante toda a vida. Existem cerca de 100 desses casos na história da medicina. Isso acontece quando um feto envolve o outro. O embrião dominante cresce, enquanto o outro embrião vive de seu hospedeiro como um parasita. Normalmente, os 2 gêmeos morrem antes do nascimento, mas no caso de Sanju, ele sobreviveu e nasceu como feto dominante, enquanto seu irmão permaneceu dentro dele. Tudo isso é muito confuso e assustador. A história a seguir conta como é importante que os pais cuidem dos seus filhos e falem a eles sobre o mundo. Hayley Lentz, uma menina americana de 8 anos de Indiana, foi hospitalizada com dores no trato digestivo. Quando os médicos fizeram um raio-x, encontraram 10 ímãs e 20 bolas de aço do conjunto de brinquedos Magnet Chicks dentro dela. Os ímãs e as bolas se atraíram, o que causou ferimentos nos intestinos da menina. A menina teve que passar por uma cirurgia de emergência, mas felizmente deu tudo certo. Mas como tudo isso foi parar dentro da menina? De acordo com ela, os ímãs e as bolas de aço pareciam doces, então ela os comeu. E finalmente uma história assustadora sobre um animal de estimação que sobreviveu milagrosamente. Irene Paisley ficou preocupada quando seu Staffordshire Bull Terrier de 3 meses chamado Macy começou a choramingar. O cachorro parecia doente, então ela o levou ao veterinário. A princípio ela pensou que o cão havia engolido seu brinquedo, mas logo os veterinários contaram que Macy havia engolido uma faca de cozinha. Mas ninguém soube como ela fez isso. O cão foi hospitalizado com urgência e os cirurgiões fizeram a operação. Felizmente, tudo correu bem. Os médicos disseram que Macy foi salva por sorte. Macy conseguiu engolir a faca com o cabo para frente, o que a salvou de graves ferimentos internos e possível morte. Muito obrigado por assistir. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.